Fala, Fenômeno Azul, tudo bom? Uma boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos, canal do Nacional deles, Clube do Remo, galera. Teu like é importante, tua inscrição mega importante e compartilhar esse vídeo também aqui é muito legal para a gente poder atingir o máximo de torcedores do Clube do Remo. Sejam bem-vindos, né, nessa quinta-feira. Como é chato, né? A gente gravar um vídeo na quinta e no final de semana não tem jogo do Remo. Pois é, a gente já estava mal acostumado na Série B. Poxa, fazia o vídeo a semana toda, sábado e domingo o Remo ia lá, jogava. E agora a gente não tem, infelizmente, esses jogos de fim de semana. Mas enquanto isso, o Remo está de férias, né? Graças a Deus, uma férias merecida. O Remo está na Série A do Campeonato Brasileiro, todos já sabem. Mas, né, vamos sempre estar fomentando vocês com as notícias do Clube do Remo todos os dias aqui, tá bom? Pessoal, a gente vai começar o vídeo de hoje falando algumas coisas que o presidente do Clube do Remo cedeu entrevistas, né? E eu acabei olhando algumas na Liberal, tem na Marajoara também. E a gente foi cercando, né? Pegando os principais pontos, cercando para a gente poder analisar aqui com vocês acerca do futuro do Clube do Remo. A gente sabe que o Remo deve voltar a trabalhar lá pelo dia 15, 20 de dezembro, né? Ainda tem aí mais 3 semanas de férias dos jogadores. Aí vai ter ali a pré-temporada, né? Alguns jogadores já devem chegar para janeiro iniciar os trabalhos, até porque dia 27 começa a Série A e um pouco antes vai começar o Campeonato Paraense, que não é prioridade para o Remo, porém que o Remo tem que disputar, né? Vamos começar pela seguinte situação. Nessas entrevistas aí que eu acabei observando, eu pude tirar algumas coisas. Por exemplo, o Marcos Braz. O Marcos Braz tem proposta de outros clubes, né? De clubes de Série B, inclusive de Série A. Ele deu uma viajada, né? O próprio presidente do Clube do Remo falou. E já conversou com o presidente Tonhão. Não tem nada assinado, o que importa é assinado, né? Tem de boca ali. Mas acredito que o Marcos Braz seja homem, né? Veio para cá para o primeiro trabalho dele como executivo. Ele nunca tinha sido executivo em clube nenhum, apenas vice-presidente do Flamengo. Construiu ali a história dele, né? No clube de regatas, o Flamengo. E veio ao Remo com acertos e erros, muito mais acertos do que erros. Conseguiu o nosso principal objetivo, que era o acesso à Série A. Pois bem, ele sabe que tem alguns compromissos em Belém, tipo, ele contratou o Diego Hernandes. Diego Hernandes veio por causa dele. Diego Hernandes tem contrato até junho. Ele trouxe outros jogadores por empréstimo, como Freitas, o próprio Cauã, né, zagueiro do Botafogo, que é de Belém. E acredito que ele não vai abandonar o trabalho, ainda mais agora, né? Para ele, tá? Para ele é um osso a Série B. Nunca tinha trabalhado na Série B. Então, para ele, está muito abaixo do que ele pode produzir no Remo. E agora na Série A, lógico que longe de um orçamento, de uma estrutura de Flamengo, mas numa Série A, o mesmo patamar do Flamengo aí sim, acredito que ele não vai abandonar e deva renovar com o Clube do Remo. Nessas reuniões aí, nessas entrevistas, perdão, do presidente do Clube do Remo, eu tirei outras coisas também. Por exemplo, ele falou que vai aumentar, tá? O presidente do Remo falou que está praticamente certa a renovação do Marcos Braz. E ele renovando, assinando, né? Pegando a caneta e assinando ali no papel, vai aumentar o staff do Remo. Ele trouxe 2 pessoas para trabalhar no Clube do Remo, analistas, né, de desempenho, um até paraense, né, e estava lá no Flamengo com ele, ele trouxe outro também. Ele vai aumentar o staff do Remo. O que seria aumentar o staff do Remo? Ele deve trazer outras pessoas que trabalharam no Flamengo com ele, tá? Olheiros, empresários que faziam ali aquela ponte com o Flamengo, levado por ele de confiança dele. Então essas pessoas do Flamengo vão vir ao Clube do Remo, tá? Isso aí é palavras do presidente Tonhão, tá bom? Então isso é importantíssimo, né? Porque os caras têm outra visão. Eles têm um leque de opções. Eles têm uma visão de águia, essa é a grande verdade. E a gente tem que reconhecer, tem que ser humilde, que nós estamos 31 anos, 32 ano que vem fora da Série A, então 31, né, que nós vamos disputar. E a gente não tem o conhecimento, a gente não tem nem a expertise, nem a experiência de estar falando, nossa, Série A.
Lógico que a gente acompanha, eu sou fanático por futebol, eu acompanho tudo que é tipo de futebol, a gente tem nossas ideias, mas conhecer dentro mesmo de Série A, só tem uma pessoa no Remo que conhece. Nem o Tonhão conhece. É o Marcos Braz. E tem que colocar nas mãos dele, né, o planejamento do Remo para 2026. Então, em cima disso, o Tonhão falou que vai aumentar esse leque, né, de funcionários experientes que já estavam no Flamengo, trabalharam com o Marcos Braz para vir para o Remo. Eu acho muito importante, acredito, não é nem importante, é essencial, e diria que obrigatório o Remo fazer isso. Uma outra questão que eu peguei aí nessas entrevistas do Tonhão é o Pedro Rocha, né? O Pedro Rocha interessa a outros clubes, é normal, se valorizou, artilheiro, líder de assistências, etc, etc. O Pedro Rocha gosta de Belém, segundo o que o Tonhão falou, a família dele. Tem a questão também do colégio dos filhos, né? Que entrou de recesso por causa da Copa 30, então ainda continua por aí. E deve permanecer em Belém e renovar o contrato com o Remo por mais um ano até o final de 2026, com um aumento salarial que é totalmente normal, né? Não ficaria no Remo se fosse uma proposta surreal. Vamos supor, São Flamengo querendo ele em São Paulo, aí realmente é difícil, né? É difícil. Falando em Pedro Rocha, tem uma entrevista do Neto, craque Neto entrevistando ele, que a gente não pode colocar por causa de direitos autorais. E o Neto elogiou muito ele. O Neto é um amigo pessoal do jogador, né? Não se falava há tempo nessa entrevista, eu pude observar ali. E a torcida do Grêmio ama de paixão o Pedro Rocha, né? A torcida do Grêmio, ele tem até uma estátua, se vocês não sabem, né? E tem uma estátua no Grêmio, o Pedro Rocha, que fez os 2 gols do título da Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, se eu não estiver enganado. Então é o ídolo lá. Então são propostas assim. O Grêmio ofereceu 800 mil, 1 milhão para ele, de salário, o São Paulo, aí o Pedro Rocha não fica no Remo. Tá totalmente impossível. O Remo não vai pagar 800 mil, 1 milhão para um jogador, né? O Pedro Rocha, aí o que me disseram, ele ganha aproximadamente 200 mil reais, já tem mais algumas coisinhas aí, que leva 250. Talvez o Remo aumente o salário dele para 500 mil, 450 mil, dobre o salário dele. Acho viável, se ele gosta da cidade, se ele gosta do Remo. É católico, né? É católico, gosta da Nossa Senhora de Nazaré e etc. Isso aí segura muito o jogador, né? A cidade, a religião. E outra, é ídolo do Remo, né? Muito mais fácil jogar aqui, mesmo que seja um salário um pouco menor, lógico que vai ter que dobrar o salário dele, isso aí é fato, do que ir para um São Paulo, ganhar 200 mil a mais, 150 mil a mais, mas começar a conquistar. E ele que já tem uma idade de 32 anos. Então não é tão fácil assim reconquistar todo um espaço que ele conquistou dentro de campo esse ano aqui, né? Então a observação que eu tive: Marcos Braz vai trazer gente do Flamengo para trabalhar aqui, é essencial. Pedro Rocha ficar, aumentar o salário, é essencial. Lógico, ninguém está acima do Remo, né? Só Deus. Então tem que ter cautela também para não prejudicar a folha salarial do Remo. Falando em folha salarial, outra coisa que eu pude pegar aí das entrevistas do Tonhão é que a folha salarial do Remo ficará entre 8 e 10 milhões. Né? O que isso quer dizer, Theo? O que isso quer dizer é que o Remo vai ganhar em 2026 algo em torno de 100. Eu vou repetir para vocês, preste atenção, segure-se na cadeira. Não é a folha salarial do Remo, pessoal. O orçamento do Remo para 2026 será de 150 milhões de reais no ano. É a maior receita do clube na história. Eu vou repetir. A receita do Remo em 2026 chegará em 150 milhões de reais. A maior receita do clube na história do futebol azulino. Outra coisa que me deixou super, mega, hiper satisfeito. Eu acho top quando o cara já pensa grande. Porque se tu pensar grande, tu pode executar grande. Não quer dizer que tu vai executar. Agora, quando tu pensa pequeno, tu vai executar no máximo aquela merda que tu pensa ali. O Tonhão falou que na Série A ele não quer se manter na Série A. Porra, quando ele falou isso, pense num cara que ficou feliz pra caramba, fui eu. Ele deu uma entrevista na Rádio Marajoara que ele não quer permanecer na Série A. Ele quer galgar voos mais altos já nesse ano de 2026. O que significa? É o meu pensamento. Ele quer uma Sul-Americana para o Remo. Se ele quer uma Sul-Americana para o Remo, se o Remo vai ter uma folha entre 8 e 10 milhões, que muitos clubes da Série A já têm há 2, 3 anos de Série A, o Remo vai ter no primeiro ano. Se ele vai trazer gente do Flamengo para o Remo, quer dizer que a gente vai formar um elenco, as nossas antigas tradições que estavam esquecidas e foram recuperadas agora, e que a gente não vai só sofrer na Série A, a gente vai ter momentos muito bons
tentando galgar uma Sul-Americana. Ele não falou Sul-Americana, ele só falou que não quer lutar apenas por rebaixamento. Se tu não quer lutar apenas por rebaixamento, tu quer galgar uma Sul-Americana. Libertadores eu acho muito surreal ele estar falando isso. Pode acontecer? Pode, mas eu acho quase impossível. Mas uma Sul-Americana, porra, demais, lindo, ganhar em dólar, jogar com os outros times aí, né? Então, muito top. Pensamento para mim, acho que foi das entrevistas que ele deu e eu observei por aí pela internet, foi a resposta que ele deu mais satisfatória para mim. Mais satisfatória do que manter o Pedro Rocha, mais satisfatória do que o Marcos Braz ficar, mais satisfatória do que o Rangel ficar. Foi ele dizer que não quer apenas lutar para cair na Série A, ele quer algo a mais. Juntando essa questão do Marcos Braz trazer gente do Flamengo, com o conhecimento que nenhum de nós temos, trazer jogadores, inclusive agora outra informação, o Remo vai trazer jogadores por empréstimos de clubes da Série A, como Santos, São Paulo, Corinthians, Fluminense, Botafogo, pagando a metade do salário, e trazer jogadores do mercado sul-americano, como Diego Hernandes, Nico Ferreira, né, e outros aí. Eu acho muito importante, porque a gente sabe que é uma folha alta para um time que vai participar a primeira vez da Série A, é 8 a 10 milhões, top. A gente sabe que tem que também dar uma mesclada no salário, né? Pô, jogador que ganha 600 mil, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver. Um jogador que ganha 600 mil no São Paulo. Vou usar o São Paulo aqui. Mas não está sendo utilizado. Por quê? O técnico não quer, não está numa boa fase, etc, etc, etc. Remo vai lá e pega o cara por 300 conto. São Paulo libera, não tá sendo utilizado. O Remo paga um jogador de 300 mil, que pode ser uma incógnita? Pode. Só que ele vai vir de um São Paulo, que tem uma torcida gigante, que tem um dos melhores centros de treinamento da América do Sul, tem cobrança igual o Remo. O cara não vai sentir cobrança, o cara não vai sentir o peso da camisa, porque o São Paulo é gigante, e outro, o Remo vai pagar metade. E aí pode ser, a gente pode estar pegando um novo Pedro Rocha, que era um cara que estava meio esquecido no Criciúma, caiu da primeira para a segunda, mas todo mundo sabia que era um puta de um jogador. Acabou dando certo. E por um salário pequeno, né? 250 mil reais para um nível dele, para uma série B, razoável, não vou dizer pequena, mas para uma série A já se torna pequeno o salário, né? Por tudo que ele demonstrou. Então, esse tipo de negociação, eu também sou de acordo com a diretoria. Se eu não fosse, eu ia falar aqui, logicamente, vocês me conhecem. Sou de acordo com a diretoria. Então, são coisas muito bacanas. Vou dar outro exemplo, Diego Hernandes. Pô, Diego Hernandes estava esquecido, ninguém lembrava. O Marco Braz foi lá, pegou o Diego Hernandes, vestiu a camisa 33, ferrou na Mucura, rebaixou a Mucura, ajudou a gente pra caramba a subir de divisão, em lances individuais, em gols, assistências. Não calhou aqui. E o preço? Veio por empréstimo. Bem baratinho. Sabe o Remo não arranja outro Diego Hernandes? Quem sabe o Remo não arranja outro Pedro Rocha para se juntar o Pedro e se juntar o Diego Hernandes. E aí vai aumentando de 3, de 2 jogadores para 3, 4, 5. Quando a gente vê, a gente está com um elenco de 8, 9 jogadores de qualidade. Aí vai mesclando com que eles vão ficar. Aí pega um jogador ali que poucos conhecem. Vai e encaixa no time. Para quem não sabe, o Pedro Rocha foi levado do Grêmio para o Flamengo pelo Marcos Braz, tá? Só que fique bem claro isso aí se vocês não sabem. O Diego Hernandes estava esquecido, mas é do Botafogo, veio por empréstimo, né? Nico Ferreira que começou mal, mas é um jogador que dá para compor elenco em uma Série A. Não é nem titular absoluto, não vai ser, nem deve ser. Reserva, talvez, mas dá para ficar no meio dos 30 jogadores, né? Temos o Jorge, que já jogou Série A, foi 2 anos seguidos, vocês não sabem. O Jorge de 2017 e 2018 foi 2 anos seguidos, o melhor lateral esquerdo da Série A. Não desaprendeu, lógico que se passaram 8 anos. Mas não desaprendeu. Ele mostrou na Série B que está recuperado. Falta pegar mais preparo físico, falta pegar mais sequência. Tem que fazer uma boa pré-temporada. Se o Jorge fizer uma boa pré-temporada, ele vai voar na Série A. É lateral de Série A, galera. 2 anos seguidos. Lógico que se passaram 8 anos, mas 2 anos seguidos. Lateral, melhor lateral da Série A pelo Flamengo, não é para qualquer um. Entendeu? Mostrou na Série B que tem muita qualidade. Salvou o Remo muito na parte defensiva. Ofensiva nem tanto, mas defensiva assim. O que falta mais é confiança pro Jorge, para ele fazer o que fazia no Flamengo. Eu lembro do Jorge como se fosse ontem jogando no Flamengo. Puta de um lateral. Quando pintou no Remo, aí eu falei: olha, se jogar 30% do que jogou no Flamengo, vai ajudar. Ele atingiu esses 30%. Não atingiu 50% do que ele sabe. Porque eu conheço o Jorge
da época de Flamengo. E ajudou muito, salvou gols ali contra a Chapecoense, contra o Atlético Paranaense. Um jogador calmo, técnico, experiente, que sabe os caminhos do campo, né? Então são jogadores. E outra, lateral no Brasil é escasso, né? Então tu ficar com o Jorge e o Marcelinho é essencial para mim. Se vão ser titular ou não, o Guto Ferreira vai saber. Mas merecem ficar no elenco de Série A, Marcelinho e Jorge. Então, essa união de experiência com competência, tanto dentro quanto fora de campo, e a palavra do Tonhão que me deixou muito satisfeito, muito satisfeito, muito satisfeito. Ele não quer apenas sofrer na Série A, lutar por rebaixamento. Então ele vai em busca de Sul-Americano. Então, se tu pensar grande, no mínimo o Remo não vai cair. Esse ano o Remo não lutou para subir, não subiu. 2021 não ia cair, caiu. É assim, né? Então a gente tem que se organizar. O Campeonato Paraense começa em janeiro, né? Ali pelo meados de janeiro. 27 de janeiro, papai, já tem Série A e depois emenda Copa Verde, né? Antes tem a Copa Grão Pará e aí a gente vai ter Copa do Brasil, lá quinta fase o Remo já entra. Então, são competições maravilhosas, são competições prazerosas e a gente também merece ter prazer com o Remo na Série A, não apenas sofrimento. E por tudo isso que eu acabei de falar, eu acredito que o Remo sim vai fazer uma campanha muito boa, mas muito boa na Série A, surpreendendo a tudo e a todos. Pessoal, a gente vai deixar aqui na tela para vocês, tá? As camisas do canal. As camisas do canal já estão sendo confeccionadas, tá? Reserva logo a tua, tá? Aí os modelos para vocês, tá? É só você me chamar no 91985075560. O preço é muito barato, cabe muito no teu bolso. É só tu me chamar lá que eu vou explicar para vocês. No arroba tnd.cr33 no Instagram. Me chama num dos dois contatos que a gente vai responder para você com a maior satisfação e já reserva a tua para a gente poder estar, né, aí negociando com vocês, tá? Arroba tnd.cr33, contato 91985075560. Se tu quiser fechar patrocínio com o canal também, galera, fecha. Se tu quer expor tua marca, teu produto, teu slogan, a tua empresa, fecha. É um preço muito bom, muito abaixo do mercado. O engajamento aqui ele é muito bom, vocês sabem disso. São milhares de visualizações por dia. Eu vou repetir, milhares de visualizações por dia. Nós temos o plano diamante, que é divulgação em todas as lives e vídeos durante os 30 dias, ou seja, todos os dias vocês terão divulgação, tá? Temos o plano ouro, divulgação em todas as lives e vídeos, 4 vezes na semana. E temos também a divulgação prata, que é divulgação em lives e vídeos 2 vezes na semana. Cada um aí, o que couber no seu bolso, tá, pessoal? Dependendo do seu orçamento, tem para todos os tipos aí, tá? Quanto mais vantagem, um pouco mais caro, né? E quanto menos vantagem, muito baratinho para vocês. É só entrar em contato no 91985075560 no arroba tnd.cr tem 33. Um dos nossos novos patrocinadores que fechou com a gente é o Alvale Engenharia, do meu amigo Wagner. Pessoal, vocês têm projetos, se você quer realizar o seu sonho, não perde o teu tempo. Vai logo na Alvale Engenharia, fecha o teu projeto, faz tua cotação totalmente de graça, tá? 919 80 60 1011. O telefone é fácil, fácil demais. 919 80 60 1011. Só chamar o meu amigo Wagner da Alvale Engenharia. Não podemos esquecer também da Multiprint Comunicação Visual. Meu amigo Neto Silva da Multiprint Comunicação, máquina ultravioleta, pessoal. Garrafa, caneca, banner, copo e muito mais. Temos também o RT Logística do meu amigo Robson Trindade. Faça a sua cotação totalmente de graça, tá? Transporte rodofluvial, o melhor que tem no estado do Pará. Especialista em transporte rodofluvial, 91 98429 6127 4141 1929. Temos também aí, galera, o Asaf TV, todos os canais liberados para vocês. Sábado tem Flamengo e Palmeiras, Libertadores da América, só isso, né? Afinal, quer assistir sem travar em SD, HD, Ultra HD? É só chamar o Asaf TV. Todos os canais de esporte liberado, filmes, séries e jogos. 16 99984 9414. 16 99984 9414. É só chamar o Asaf TV. Temos também HNC Corretora de Seguros, tá? E personalidade, pessoal. Tenha personalidade e fecha com a HNC Corretora. Não vai bater teu carro, tua moto, acontecer aí um sinistro, né? E aí tu vai olhar para um lado e para o outro, tu
vai ter que comprar outro carro, tu vai vender teu carro para quê? Pro ferro velho? Não. Faz logo teu seguro, qualquer sinistro, a HNC Corretora cobra. Assessoria personalizada, melhor custo-benefício, facilidade no processo, suporte em caso de sinistro. É só chamar o meu amigo Erlon Haroldo no 91 98944 9477. 91 98944 9477. Vocês conseguiram observar aí? Os nossos patrocinadores não estão com tudo nosso nada deles à toa. Não tá com o Theo Souza à toa. É porque aqui tem relevância, aqui eles têm sucesso. Inclusive, nossos patrocinadores já têm mais de anos aí. Tem muitos aí que tem mais de ano. Né? A Multiprint já tem mais de um ano. O Hops acho que já vai fazer um ano. Né? Que o Asaf TV já tem mais de 6 meses. Sucesso na Série B. Fez muito sucesso na Série B. Ele pode falar nos comentários. E vai fazer muito mais na Série A. Né? A HNC Corretora está comigo em 5 meses. Ao Vale do Wagner começou agora, está fazendo 4, 5 dias. E assim a gente vai levando e é sucesso total, tá? O vídeo ficou um pouco mais longo, faz parte, né? Peçam logo a camisa de vocês, @tnd.73 919 8507 5560. Estarei esperando vocês entrarem em contato comigo, tanto para ser parceiro do canal, expor sua marca e lucrar, como também para comprar as nossas camisas que cabem no seu bolso, um preço muito bom. Like, compartilhamento, fiquem à vontade aí para seguir o Tudo Nosso Nada deles, inclusive lá no Instagram. Valeu, galera! Até mais tarde. Fui.